Então, vamos lá, gente. Olha, hoje a gente vai conversar, né, sobre dietoterapia no diabetes, tá? Então, quem tá ansiosa por esse tema, né? Nesse momento eu não vou conseguir ver o chat direitinho, mas depois, no final da aula, a gente vai retirar as dúvidas, tá? Primeiro eu quero me apresentar, né? Eu me chamo Samara Queiroz, sou nutricionista também. Sei que tem muito nutri e também muito aluno, né, da nutrição que busca aí aprovação na residência. Eu fui residente em saúde do idoso também, e atualmente eu tenho mestrado em atenção ao estudo clínico do diabetes pela UFPA, tá? E aqui está o meu e-mail para qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, podem ficar à vontade. A gente vai correr um pouquinho com a nossa aula em decorrência do atraso, né? Mas eu espero que vocês aproveitem bastante, tá bom? Então vamos lá. Eu vou só dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo ok. Tá tudo ok mesmo? Pronto, certo. Então vamos lá, gente. Olha só, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a etiopatologia do diabetes, né? Como é que funciona essa etiopatologia? Como é que se dá, né? Essa classificação do diabetes, como é que funciona, tá? Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, que é a SBD, ela recomenda a classificação baseada na etiopatogenia do diabetes, que vai compreender em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos de diabetes também, certo? E aí, outros tipos de diabetes, né? Entrar ali diversos tipos de patologias ali, no caso, o diabetes ali associado a drogas, né? Ou seja, a medicamentos também, ou a infecções secundárias, tá? Então, pode ser um diabetes secundário, por exemplo, a infecções, a utilização de medicamentos, e aí essa parte já não entra tanto, né? Porque a gente já não vê tantas questões ali na residência falando sobre esses outros tipos de diabetes, diabetes MOD, tá? Então a gente vai se aprofundar hoje especificamente no diabetes tipo 2, tá certo? E ao longo das aulas, é claro, a gente vai falar mais ainda sobre todos os tipos de diabetes. E aí, gente, o diabetes mellitus, como é que a diretriz ela traz para a gente essa classificação, né? Ele consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente da deficiência na produção de insulina ou na sua ação ou em ambos os mecanismos, tá? Então, essa pessoa ela vai ter ali um distúrbio metabólico, né, que vai fazer sempre com que essa glicose, esse açúcar do sangue, esteja alterado, esteja alto. E isso tudo é decorrente ou da falta de produção de insulina ou ali da sua ação, ou em ambos os casos, tá? E aí, no diabetes tipo 1, né, ela já é caracterizada como uma doença autoimune ou idiopática, ou seja, não tem uma causa ali definida, né? Que ela é causada por destruição das células beta-pancreáticas, o que vai levar a uma deficiência grave da secreção de insulina. Então, essa pessoa ela vai necessitar fazer a aplicação de múltiplas doses de insulina para poder limitar o seu pâncreas, né? Vai ser como se fosse seu pâncreas artificial, já que esse pâncreas ele já não produz mais essa insulina, tá certo? E aí, no diabetes tipo 2, né, a gente vai ter uma perda progressiva de secreção insulínica, combinada com resistência à insulina. E aí vai envolver fatores genéticos e ambientais. É aí que a gente entra, né? A nutrição, ela entra com nesse fator aí ambiental, ali a gente prevenindo obesidade, ajustando a alimentação desse paciente, tá? Incentivando a prática de atividade física, né? Justamente aí porque envolve esses fatores ambientais principalmente, tá? Já no diabetes gestacional, ele é caracterizado por hiperglicemia de graus variados, diagnosticada durante a gestação, na ausência de critérios de diabetes prévio. Então, nesse caso, a pessoa ela não tinha diabetes anteriormente, né? E ela começou a apresentar alterações ali na glicemia durante a gestação. Então, tem alguns fatores ali, tem alguns parâmetros, né, que a gente pode classificar ali de acordo com a quantidade de glicemia, de quantidade de glicose dessa mulher gestante, para a gente poder, de fato, caracterizar como um diabetes gestacional, e não um diabetes que foi descoberto durante a gestação, tá? Porque tem essa diferença. Às vezes, a gestante ela já tinha o diabetes antes, só que esse diabetes ele foi descoberto somente na gestação. E aí, realmente, a gente já vai chamar de a grávida, né, no caso a gestante, com diabetes, tá? E a gente precisa ficar bem atento também a esse ponto, certo? E aí, gente, nós temos uma diretriz, que é a nossa diretriz aqui,
Opa, deixa eu voltar aqui. A nossa diretriz, a novinha aí, que é da SBD 2023, né? Então, a gente tá com esse novo formato, a diretriz, ela fez essa atualização, né? Tá no formato totalmente online, assim, bem bonito, bem legal da gente visualizar, né? E as pessoas, elas podem estar acompanhando aí cada capítulo que a SBD vai lançando. E nós temos aqui, olha, várias questões que a gente pode estar abordando, tá? Algumas são bem próximas com a diretriz passada, né? Só que nesse novo formato aí. E atualmente a gente teve algumas mudanças, sim, na terapêutica nutricional, incluindo principalmente ali o pré-diabetes, né? Onde antes a gente não ouvia tanto falar sobre terapia nutricional no pré-diabetes. E hoje em dia a gente já tem essas recomendações, inclusive ali com alto grau de evidência, tá? Com alto grau de recomendação, certo? E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre esse capítulo aqui, ó, nutrição e psicologia no diabetes, especificamente nutrição, né? Para a gente poder gabaritar essas provas aí da residência. E, gente, quando a gente clica aqui, né, nesse capítulo Nutrição e Psicologia, a gente observa que ainda tem alguns capítulos aqui que vão surgir ainda atualizações, né? No caso, está em breve. Então, terapia nutricional na gestação, terapia nutricional do idoso, né? Terapia nutricional na doença renal no diabetes, terapia nutricional no diabetes tipo 1. Então, isso aqui vai ser em breve, tá? E a gente vai ter aqui a terapia nutricional no diabetes tipo 2 e no pré-diabetes, que é um lançamento aí da SBD do ano de 2022, a partir do final do ano de 2022, né? Especificamente para o ano de 2023, que realmente quando foi lançada. Então, a gente tem várias atualizações aí com relação a essa terapia nutricional no diabetes tipo 2 e no pré-diabetes. E a gente aguarda aí até o final do ano para vir essa atualização dos outros tipos de diabetes, tá? Da terapia nutricional nos outros tipos de diabetes, certo? Então, vamos iniciar lá, né? Primeiro ponto, gente, quais são os objetivos da terapia nutricional? Os objetivos são atender as necessidades nutricionais, primeiramente, né? Atingir metas glicêmicas, a obtenção e manutenção do peso saudável, contribuir para o controle da pressão arterial e dos lipídios séricos, atuando também na prevenção das complicações micro e macrovasculares associadas ao diabetes tipo 2. Então, a gente observa aí, né, que essa alimentação, essa terapêutica nutricional é imprescindível, não só para a gente atingir essas metas glicêmicas, mas sim para a gente evitar as complicações que, infelizmente, são muito frequentes, né, quando o paciente ele não consegue fazer ali, o manejo da sua glicemia de forma adequada, tá? Eu coloquei essa imagenzinha aqui, que é como aparece, né, o nosso novo formato da diretriz, certo? E aí, gente, dando continuidade aqui, essa nossa diretriz, que veio a partir do ano de 2021, né, ela também nos traz várias evidências científicas que vão demonstrar que a intervenção nutricional tem um impacto significativo tanto na redução da hemoglobina glicada no diabetes tipo 1 e no diabetes tipo 2, sendo que a gente observa esse impacto significativo após 3 a 6 meses de segmento com um profissional especialista, independentemente ali do tempo de diagnóstico da doença. Eu já vi várias questões que caem ali, eles alteram um pouquinho ali o tempo de tratamento, né? Aí eu coloco ali após 2 meses, após 4 meses, tá? 4 meses tudo bem, né? Mas após um mês, então a gente tem que ficar bem atento ali sobre esse tempo que eles estipulam, né? Para que realmente a gente consiga identificar ali mudanças significativas no manejo dessa glicose, dessa pessoa com diabetes, tá? E o manejo nutricional, além da prescrição alimentar, também deve avaliar a parte comportamental dessa pessoa, colocando o indivíduo ali no centro do cuidado, considerando sempre a disposição dessa pessoa, as limitações, os recursos do paciente, procurando adaptar as recomendações às preferências pessoais e uma tomada de decisão conjunta. Então, aqui a gente fala de educação nutricional, né? E, claro, como tudo hoje em dia na nutrição, a gente vê que está tendo essa atualização, né? A gente já não fala mais só de ingestão de nutrientes, mas sim ali numa abordagem muito mais comportamental, considerando ali aspectos socioeconômicos, culturais dessa pessoa, para que ela consiga, de fato, ali ter uma adesão a essas orientações nutricionais, certo? E aí, gente, o primeiro ponto da nossa diretriz, ela vai nos trazer ali a dietoterapia, né, a terapia nutricional no pré-diabetes, tá? Então, ela traz ali com um nível de evidência A,
que pessoas que têm pré-diabetes, que estão com sobrepeso ou obesidade, elas têm uma recomendação ali de uma restrição calórica associada à prática de atividade física para perda de peso e redução do risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então, nesse caso, né, para a gente poder ter essa redução do risco para essa pessoa que já está no pré-diabetes, que realmente o risco ele é altíssimo, para poder reduzir esse risco de desenvolver o diabetes tipo 2, a gente vai fazer um manejo ali para poder reduzir esse peso corporal dessa pessoa que está com sobrepeso ou que está com obesidade, certo? E logo em seguida, também a diretriz ela nos traz sobre a utilização de fibras e a prevenção do diabetes tipo 2, colocando ali uma recomendação de fibras para pessoas com pré-diabetes numa quantidade de 25 a 30 gramas ao dia, sendo que essa quantidade ela esteve associada, de acordo com diversos estudos, né, a um menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então, a gente sempre tem, ó, as provas de residência, elas sempre gostam de pedir, assim, números, né? Então, a gente sempre tem que focar aqui em gravar mesmo essa quantidade de recomendação de fibras para essa pessoa com pré-diabetes. Inclusive, já foi pedido questão ano passado falando sobre isso, tá? Além disso, gente, a redução de açúcar e a prevenção do diabetes tipo 2, né? A diretriz, ela também nos traz que tem que haver ali uma redução do consumo de bebidas contendo açúcares naturais ou adicionados, por estar, né, associada a um maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então, a gente já sabe, né, principalmente ali refrigerantes, sucos, aqueles néctares, né, que não tem quase fruta, tá? Mas eles também colocam contendo açúcares naturais, então a gente deve sempre associar, né, a esse consumo de sucos de uma forma geral, tá? Sempre recomendando, claro, né, como a gente já faz na nossa prática clínica, recomendar o consumo de frutas ao invés do consumo de sucos. Então, a gente sempre vai lembrar disso na hora de fazer a nossa prova, certo? Além disso, também, deixando um pouquinho essa parte do pré-diabetes, né? E já falando na terapia nutricional do diabetes propriamente dito, do diabetes estabelecido, a diretriz, ela também nos traz que é necessário ter uma perda de peso para que essa pessoa tenha um controle glicêmico. No caso, para pessoas que estão com sobrepeso e obesidade, tá? Então, é recomendado uma perda de peso mínima de 5% do peso corporal inicial para melhora do controle glicêmico. Além disso, a gente deve utilizar, claro, mais uma vez, né, ressaltar aqui, uma estratégia nutricional individualizada para que essa pessoa ali ela consiga ter uma boa adesão. Então, às vezes as provas elas colocam ali, né, que é necessário, é proibido, e a gente tem que ter muito cuidado ali com essas falazinhas, tá? Porque a gente sempre vai utilizar ali uma estratégia nutricional individualizada para que aquela pessoa consiga de fato ali ter uma boa adesão, né, e consiga ter essa perda mínima de 5% ali para poder melhorar esse manejo glicêmico, certo? E ele pontua também que diversas abordagens nutricionais, elas são capazes sim de melhorar o controle glicêmico do paciente com diabetes tipo 2. E é recomendado, de uma forma geral, né, que haja uma dieta balanceada, com restrição de carboidratos simples ou refinados de rápida absorção. A gente vai pontuar ali os açúcares, né, a sacarose, de uma forma geral, onde há restrição, não há proibição, tá? Inclusive, a gente continua com aquela recomendaçãozinha ali de sacarose até 10% do VET. Então, a gente não vai ter restrição, a gente não vai ter proibição, mas sim uma restrição ali na quantidade, certo? E agora, já falando um pouquinho sobre percentual de carboidratos. Então, gente, inclusive eu vou trazer alguns pontos importantes, né, que tiveram, assim, atualizações. A diretriz já trazia antes sobre isso, só que agora meio que ficou consolidado, né, sobre esse tipo de dieta, dietas low carb, dieta cetogênica, que já possuem ali um nível de evidência para que possam estar sendo utilizadas, né, pelo profissional ali especializado em diabetes, possa fazer esse manejo ali da glicemia junto ao paciente, tá? Mas vai ser o próximo slide. Então, gente, com relação ao percentual de carboidratos em adultos não gestantes, isso é importante, que a gente está colocando aqui é do diabetes tipo 2, tá?
que, no caso, a dietoterapia, a terapia nutricional para pacientes não gestantes vai ser uma outra, que ainda está em atualização, mas a gente já tem outra recomendação para gestante, tá? Então, nesse caso aqui, para diabetes tipo 2, há uma redução de carboidratos totais para a melhora do controle glicêmico. Então, há essa recomendação pela diretriz que haja uma redução de carboidratos de uma forma total para poder melhorar o controle glicêmico dessa pessoa com diabetes. E a ingestão de carboidratos, a gente sempre vai orientar para esse paciente priorizar os alimentos que são ricos em fibras e minimamente processados. Então, vai seguir lá o nosso guia, né? Para a população geral, população saudável, então nosso guia alimentar, né? E pessoas com diabetes devem reduzir ali a ingestão de carboidratos refinados e de açúcares adicionados, priorizando ali carboidratos de baixo índice glicêmico, vegetais, legumes, frutas, laticínios e grãos integrais. Seja uma alimentação saudável para essa pessoa que tem diabetes, né? E aí a distribuição de carboidratos, ela deve ali estar sempre atento, né, quando a gente fizer essa distribuição, na qualidade das fontes alimentares, nas preferências pessoais também e nos objetivos desse paciente. E aqui vai entrar ali a nossa dieta low carb, que vai ali de 100 gramas até menos de 50 gramas de carboidrato por dia. E nós vamos também ter, né, a dieta cetogênica, onde ela tem algumas contraindicações, não é porque agora nós temos ali um espaço na diretriz para falar sobre esses tipos de dietas, que elas vão ser indicadas para todo mundo, que na verdade não vai ser indicada para todo mundo, tá? A gente tem que ter muito cuidado, porque pode vir uma questão falando sobre isso. Então, a cetogênica ela é totalmente contraindicada para gestantes e lactantes, em pessoas com doença renal crônica, em pacientes que usam inibidores de SGLT2 e pacientes com distúrbios alimentares, tá? Quando a gente fala do diabetes tipo 1, né, principalmente, que é o público que mais se beneficia ali da insulina, esses pacientes devem ser avaliados de forma individual, de acordo com o esquema que está sendo utilizado. Por quê? Porque pode vir a trazer risco de hipoglicemia para esses pacientes, né? Então, a gente sabe que a hipoglicemia é muito arriscada, é um evento que pode vir a levar ao coma, inclusive à morte. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de indicar essa dieta cetogênica, né, para pacientes que fazem uso de insulina e para essas condições aqui especiais, certo? E aqui eu trouxe o nosso quadrinho ali que está atualmente na nossa diretriz, tá? De 2023. Então, aqui ele traz para a gente a dieta usual, que é a dieta que a gente já considerava anteriormente, né? Que é a dieta que é prescrita de uma forma geral para pessoas que têm diabetes, tá? Sendo que aumentou um pouquinho o percentual de carboidratos que pode ser ofertado. Antes era de 45% a 60% na tabelinha antiga, agora é 45% a 65%, sendo que a quantidade de gramas vai ser individualizada, porque é por quilo do paciente, então isso é totalmente individualizado, tá? Já nós vamos ter a restrição moderada, que é o low carb diet, né? Então, aqui a gente vai oferecer para esse paciente de 26% a 45% da quantidade de carboidratos, sendo inferior a 130 gramas por dia, certo? Já numa restrição mais intensa, que é um tipo de low carb também, a gente vai ter um percentual abaixo de 26% e a quantidade também vai ser individualizada, porque vai ser de acordo com o peso corporal do paciente, tá? E a restrição extrema, que é a dieta cetogênica, a gente vai considerar uma quantidade de carboidratos abaixo de 10% do valor energético total desse paciente, sendo orientado, né, sendo ofertado para essa pessoa de 20 a 50 gramas de carboidratos no dia. Então, a gente observa que é uma quantidade baixa, né? Por esse motivo, não é recomendado para a população de uma forma geral, tá? Mas para pessoas com diabetes tipo 2, né, que não façam uso de insulina, que não atendam aqueles outros critérios, pode ser sim oferecido esse tipo de dieta, esse tipo de estratégia nutricional para melhora glicêmica, né? Claro que juntamente com um profissional especializado, como a gente já falou anteriormente, tá? Além disso, quando se fala de índice glicêmico e carga glicêmica, a utilização desses dois, né, para poder melhorar o controle glicêmico em pessoas com diabetes tipo 2, é sim recomendado quando os alimentos forem consumidos de forma isolada. Então, quando a gente recomenda, né,
aquele alimento de forma isolada, por exemplo, uma fruta. Então, se a fruta tem um maior índice glicêmico, a gente deve dar prioridade a outras formas para poder diminuir esse índice desse alimento, tá? É mais ou menos isso que a diretriz ela quer nos trazer, né? E pessoas com diabetes tipo 2, para que haja diminuição ali na ingestão de carboidratos refinados e açúcar adicionados, né? E a priorizar ali o uso de carboidratos vegetais, legumes, leguminosas, frutas, laticínios e grãos integrais, o que favorece ali a redução do índice glicêmico das refeições. Então, esse paciente, se a gente já oferecer esses alimentos, né, que são ricos em fibras, a gente já vai ter ali uma redução desse índice glicêmico, tá? Então, por esse motivo, o ideal é oferecermos esses tipos de alimentos a essas pessoas com diabetes, que é a recomendação que a diretriz nos traz, e é o que vai cair na nossa prova, tá? E falando um pouquinho sobre percentual de proteínas, porque sempre cai uma questão também sobre percentual de proteínas, eles sempre associam ali que pode, para prevenir a nefropatia diabética, tem que oferecer uma dieta hipoproteica. Na verdade, não, tá, gente? A recomendação de proteínas é a recomendação para a população geral, né? De 15 a 20% do VET, tá? Podendo variar de 1 a 1,5 gramas por quilo por dia. E pessoas com doença renal ou necessidade proteicas elevadas, claro que essas pessoas elas vão ter recomendações específicas, né? Então, ali, o paciente com doença renal crônica, com um tratamento conservador, vai ser a necessidade que ele precisa, de 0,8, tá? Vão ser ali necessidades especiais, né? Quantidade ali específicas. Então, isso aqui a gente vai ver até mesmo na própria diretriz, doença renal, tá? Ou mais específico para esses casos, né? E as fontes de carboidratos ricos em proteínas não devem ser consideradas para tratar ou prevenir hipoglicemia em pacientes com diabetes tipo 2, tá? E diabetes tipo 1 também, diabetes de uma forma geral. Por quê? Porque se o meu carboidrato é rico em proteína, ele não vai fazer o principal papel dele ali, né? Que é tratar a hipoglicemia. Então, hipoglicemia é um caso de urgência. Eu tenho que oferecer uma fonte de carboidrato, inclusive de rápida absorção, para esse paciente voltar à normoglicemia dele, tá? Então, aqui nesse momento, realmente nós não vamos oferecer ricos em proteínas, tá? Inclusive, isso aqui tudo que eu estou falando aqui, gente, referente à nossa diretriz que está atualizada, tá? Então, é mais um ponto aí que a diretriz ela nos traz. Com relação aos lipídios, né? Lipídios também a mesma recomendação para a população geral, né? Então, ele segue ali aquela recomendação de 20 a 35% do valor energético total desse paciente, sendo que nós devemos priorizar ácidos graxos mono e poliinsaturados, em detrimento de gorduras saturadas, por estarem associados a menor incidência de doenças cardiovasculares. Então, sempre priorizar esses alimentos, né, com mono, poliinsaturadas, tá? E aí a diretriz, ela pontua ali a dieta DASH, que é a nossa dieta ali para a gente poder controlar, né, a pressão arterial do paciente. Então, a gente pode estar oferecendo para esse paciente frutas, legumes, laticínios desnatados, com baixo teor de gordura, grãos integrais, nozes, e limitar ali a gordura saturada, colesterol, carnes vermelhas e processadas, doces, açúcares adicionados, sal e bebidas açucaradas também. E o ômega 3? O que é que vocês acham do ômega 3? O ômega 3, gente, muitas, assim, vem muitas perguntas, né? Muitas questões ali no concurso, que às vezes eles querem enganar um pouquinho a gente, né? Falando sobre a utilização do ômega 3, onde tem evidência científica para o diabetes. E, na verdade, não. Até então, nós não temos evidência científica de que o ômega 3, de fato, ele vai ali atuar no manejo glicêmico desse paciente com diabetes. Claro, ele pode ser utilizado em alguma situação? Pode, em outras situações, né? Mas não que seja com o objetivo de controlar a glicemia dessa pessoa. E aí não temos evidência científica que o ômega 3 ele está associado a esse controle glicêmico, tá? Com relação às fibras sempre caem muito, né? E a gente precisa saber desse conceito aqui, tá? As fibras solúveis, elas apresentam efeitos benéficos na glicemia e no metabolismo dos lipídios, enquanto as insolúveis agem contribuindo para a saciedade e para o controle de peso. Então, sempre lembre disso, solúvel
glicemia e metabolismo dos lipídios, insolúvel, saciedade e controle de peso, tá? Isso daí também cai na questão. Então, para pessoas com diabetes tipo 2, a recomendação atual é de 14 gramas por 1.000 calorias ou um consumo mínimo de 25 gramas por dia, tá? E a ingestão de fibras por meio dos... claro, né, que ela tem que ser recomendada ali por meio dos alimentos que são naturalmente ricos em fibras, vai ser preferível, em comparação com suplementos de fibras, pela presença de outros micronutrientes ali. Então, a gente sempre vai recomendar o alimento que tem mais fibras do que suplementar esse paciente, porque no suplemento não vai ter os outros nutrientes que tem no alimento, né? O alimento ele é completo, por esse motivo a gente prefere oferecer por meio da alimentação, tá? E os adoçantes, né? Os edulcorantes não nutritivos, tá? Então, o seu uso ele não deve visar a melhora do controle glicêmico, embora ele possa ser utilizado em substituição ao açúcar, no intuito de redução de valor calórico consumido. Os edulcorantes não nutritivos podem auxiliar na redução da ingestão de carboidratos, no caso sacarose, e de calorias, porém, deve-se tomar cuidado com a compensação com outras fontes alimentares. Então, se vier uma questão falando que é obrigatória a utilização de adoçantes, nós sabemos que, na verdade, não é, tá? É uma forma ali do paciente ter maior flexibilidade, né, no plano alimentar dele, poder estar utilizando ali, consumido, né, sentindo um sabor doce, sem utilizar tanta sacarose, tá? Mas ele não vai visar apenas ali a melhora do controle glicêmico, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado ali na hora de estar fazendo a nossa questão. E as fórmulas nutricionais especializadas, no caso do uso oral ou enteral, elas são recomendadas, elas podem sim ser utilizadas como adjuvantes para melhora do controle glicêmico em pessoas com diabetes tipo 2. E preferencialmente utilizar a fórmula especializada em diabetes. Então, nós temos tantas, né, que vocês vão conhecer melhor quando estiverem no hospital, enfim, na prática clínica de vocês, né? Então, essas fórmulas, elas podem sim ser utilizadas ali para a melhora do controle glicêmico desse paciente, não especificamente para obter um controle glicêmico, né? Mas na situação ali onde o paciente for a vir fazer ali a utilização da terapia oral ou da terapia enteral, então a gente vai sempre optar pela fórmula especializada para pessoas com diabetes, tá? Além disso, também o uso de probióticos, né? O uso de pré ou probióticos como adjuvantes para o controle glicêmico, ele não possui também evidência científica robusta até o momento. Mas estudos clínicos bem desenhados em humanos são necessários para a melhor definição da sua utilização na prática clínica. Além disso, gente, o uso de probióticos, ele não tem recomendação, não tem evidência até então, né, de que realmente ele vale melhorar o controle glicêmico desse paciente. Então, se vier uma questão falando sobre isso, a gente já sabe que é mito, né? Não melhora, não tem o objetivo ali de fazer controle glicêmico. Na verdade, ele pode agir, claro, numa desbiose intestinal, né? Mas não com objetivo, com enfoque no controle glicêmico, tá? E vitaminas e minerais, será que é necessário a gente fazer suplementação? Então, a suplementação de vitaminas e minerais, ela não é indicada para o controle do diabetes por falta de evidências científicas também. Então, segue ali a recomendação das DRIs, tá? Então, o paciente ele só vai suplementar se realmente ele estiver necessitando daquela vitamina específica. Mas, fora isso, não vai ser utilizada, não vai ser feito uso, né, de complexos vitamínicos com o intuito de manejo da glicemia, tá? Então, aqui também a gente tem que ficar bem atento. E aqui, gente, é a nossa tabelinha anterior, trouxe ela só para a gente poder olhar um pouquinho sobre as mudanças, né, que tiveram com relação a essa nova diretriz do ano de 2023, tá? Então, aqui a gente observa, né, que antes a gente tinha um percentual de 45% a 60%, mas antes já era falado também que é possível usar padrões alimentares com menor teor de carboidratos para diabetes tipo 2 de forma individualizada e acompanhada por um profissional especializado, tá? Então, aqui o que mudou foi o percentual de 45% a 65%, grave esse novo percentual, né? Sacarose, não teve nenhuma atualização com relação a isso na nova diretriz, então a gente mantém
essa mesma recomendação de 5 a 10% do valor energético total. Frutose, não se recomenda realmente adição aos alimentos, é a única que não é recomendada, deve ser isenta, né? No caso, a frutose de adição, tá? Sem ser a frutose da fruta, né? Só se for, no caso, a frutose adicionada, ela não é recomendada, tá? Fibra alimentar, se manteve ali a mesma quantidade mínima ali de 14 gramas por 1.000 calorias, tá? E 25 gramas é a quantidade mínima que essa pessoa com diabetes deve estar consumindo no dia, certo? Gorduras totais, proteínas se mantiveram a mesma coisa, o mesmo percentual. E os micronutrientes também seguem as recomendações para a população sem diabetes, tá? Então, agora, a gente vai iniciar aqui as nossas questões para a gente poder gabaritar aí as nossas provas que virão, o EPA, o FPA, né, na verdade, CESUPA, que o EPA não cobre especificamente diabetes, né, então a gente vai ter ali mais na UFPA, no CESUPA, essas questões, tá? E as outras também, né, pode ser que vocês façam as provas também para outros estados, né, e sempre cai muito sobre diabetes, tá? Então, vamos lá para a nossa primeira questão, que é da UFPA do ano de 2023. O equilíbrio da glicemia é o objetivo primário da terapia nutricional em pacientes diabéticos. Visando melhorar o controle glicêmico, a diretriz de terapia nutricional no diabetes mellitus recomenda que a oferta de fibra alimentar diária deve ser no mínimo de... Coloquem aí no chat o que vocês acham, qual é a quantidade. A gente já falou sobre isso, né? Então, a quantidade mínima vai ser de 14 gramas para cada 1.000 calorias, tá? 10 gramas não é, 11 gramas não é, 12. Então, a gente já tem a quantidade mínima ali, que é de 14 gramas, tá? Essa aqui é fácil, né, gente? É decoreba, né? A próxima questão é do CESUPA do ano de 2023 também, onde ela já trouxe ali a nossa nova diretriz, né? Então, a terapia nutricional é uma das partes mais desafiadoras do tratamento do diabetes mellitus tipo 2, com um impacto decisivo na obtenção e na manutenção do controle glicêmico. Isso é verdade, é difícil, né? Independente do tempo de diagnóstico da doença, a terapia nutricional ela deve fazer parte do tratamento do diabetes em todas as suas fases de tratamento. Dentre as recomendações nutricionais da SBD 2022, é correto afirmar que, letra A, em adultos com diabetes tipo 2, é recomendado o uso de fibras dietéticas na quantidade de 14 gramas por 1.000 calorias, com um mínimo de 25 gramas por dia, para melhorar o controle glicêmico e atenuar hiperglicemia pós-prandial. Essa daí, né? A gente já viu que a gente acabou de ver sobre isso, então essa questão ela já está correta, essa alternativa, né? Letra B, bora ver só o erro das próximas. O uso de pré ou probióticos como adjuvantes para o controle glicêmico é recomendado para pessoas com diabetes tipo 2 para auxiliar no controle glicêmico e prevenção das complicações associadas à patologia? Acabou de ver que não, né, gente? Nós não temos evidências ainda que realmente comprovem ali a eficácia do uso de pré e probióticos para controle glicêmico, tá? Alternativa C, em pessoas com pré-diabetes, o consumo de fibras entre 30 a 35 gramas ao dia é recomendado por estar associado a menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. Essa quantidade aqui, ó, de 30 a 35 gramas ao dia, não. Na verdade, é de 25 a 30 gramas ao dia, tá? Para pessoas com pré-diabetes. Em pessoas com pré-diabetes e sobrepeso ou obesidade, é recomendada a restrição calórica de pelo menos 15 calorias por quilo por dia, associada à prática de atividade física para perda de peso e redução do risco de desenvolver diabetes tipo 2. Essa aqui, gente, estaria certa até essa parte aqui de pelo menos 15 calorias por quilo por dia, tá? Por quê? Porque a diretriz ela não traz essa recomendação de calorias, né? De pelo menos 15, pelo menos 20, na verdade, não. Isso é algo individualizado. Então, se a questão parasse bem aqui com a restrição calórica associada à prática de atividade física, estaria tudo certo, tá? Mas como veio essa parte aqui das 15 calorias por quilo, essa questão acabou ficando errada, certo? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa A. Vamos para a próxima questão agora. CESUPA 2020.
A população de pessoas com diabetes no Brasil é estimada em 13 milhões e o país ocupa a quarta posição no ranking mundial. Entre 2006 e 2017, segundo o Ministério da Saúde, dados do Vigitel apontaram um aumento de casos em 54% entre os homens e 28% entre as mulheres, destacando-se o incremento nas pessoas com mais de 65 anos, de acordo com o SBD 2019, tá? Sobre o tratamento não medicamentoso desta patologia, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Alternativa A quantidade de carboidratos ela não deve ultrapassar 45% do valor energético total. E em relação à qualidade, recomenda-se que a ingesta de sacarose seja de até 10% do VET. Isto inclui açúcares ocultos, como alimentos industrializados e bebidas açucaradas. O que é que vocês acham dessa questão? Gente, pode-se ultrapassar 45%, né? A gente viu ali que a recomendação é de 45% a 65%. Então, essa quantidade aqui, ela tá errada, tá? Pode ultrapassar sim. Alternativa B. A utilização de fibras solúveis apresenta efeitos benéficos na glicemia e no metabolismo dos lipídios, enquanto as insolúveis agem contribuindo para a saciedade e para a perda e para controle de peso. Ambas são importantes no tratamento do diabetes. A gente já encontrou aqui a nossa alternativa correta, tá? Alternativa B, mas vamos ver o erro das próximas, né? Para a prevenção de nefropatia diabética, recomenda-se uma dieta hipoproteica com a utilização de 0,8 gramas por quilo por dia, o que equivale a 12% do valor energético total. Salienta-se que se deve dar prioridade para aminoácidos de cadeia ramificada. Gente, totalmente errada essa questão, né? A gente não vai prevenir nefropatia diabética dando uma dieta hipoproteica para esse paciente. Só vamos oferecer essa dieta hipoproteica se esse paciente ele realmente necessitar, no caso, se for um paciente com doença renal crônica, tá? Que já tem ali uma patologia associada ao rim estabelecida, mas fora isso, nós não vamos dar uma dieta hipoproteica para prevenir, tá? Então, totalmente errada essa alternativa. Alternativa D. Devido ao risco de complicações macrovasculares, indica-se o consumo de um adequado perfil de lipídios, sendo, portanto, ácidos graxos monoinsaturados, 15 a 20% do valor energético total, ácidos graxos poliinsaturados de 10 a 15% do valor energético total e ácidos graxos saturados abaixo de 10% do VET. Então, aqui, o que é que inviabiliza essa questão? É essa diferenciação, tá? Na verdade, é de 20 a 35% do VET, né? E aí vai entrar as gorduras monoinsaturadas e as poliinsaturadas, tá? Não tem diferenciação de 15 a 10, de 15 a 20% de gordura monoinsaturada, de 10 a 15% de poliinsaturada, na verdade, não, tá? E ácidos graxos saturados está certo abaixo de 10% do valor energético total, tá bom? Então, aqui a nossa alternativa correta é a letra B de bola, tá? Vamos para a próxima agora. Essa questão aqui eu tirei de um processo seletivo, né, que teve pela Prefeitura de Cuiabá, do Mato Grosso do Sul. E a gente também tem uma outra questãozinha aqui importante, que pode cair na nossa prova, já que nós temos essa nova recomendação quanto aos tipos de dietas, tá? Foi do ano de 2023, então é uma questão atual. Então, vamos lá. Na terapia nutricional do diabetes mellitus tipo 2, a distribuição de carboidratos na dieta, ela deve considerar a qualidade das fontes alimentares, os valores e as preferências pessoais e os objetivos da intervenção. Segundo a classificação de dietas a partir dos percentuais de carboidratos, uma dieta com restrição moderada, vejam lá, moderada, tá? De carboidratos, ou seja, dieta low carb diet, é aquela que fornece, então, alternativa A, menos de 10% de carboidratos, alternativa B, menos de 26% de carboidratos, C, de 26% a 45% de carboidratos, e alternativa D, de 45% a 65% de carboidratos. A primeira, gente, é a nossa dieta cetogênica, né? Então, vai estar errada ali essa alternativa, tá? Por quê? Porque menos de 10% de carboidratos já é uma restrição intensa ali e a gente considera como dieta cetogênica, tá? Menos de 20% ali de carboidratos já vai ser uma restrição ali
que não é a moderada, né? Uma restrição mais intensa também, mas ela já vai ser classificada como a very low carb, tá? A alternativa correta que é a nossa alternativa C, de 26 a 45% de carboidratos, que a gente vai considerar de fato a dieta low carb, certo? E de 45 a 65% de carboidratos é a nossa dieta usual, que é recomendada ali para o nosso público com diabetes de uma forma geral. Tá ok? Então, nós finalizamos aqui a nossa resolução das questões. Eu já vou abrir o chat, que eu não estou conseguindo visualizar, que vocês mandaram aí. Se vocês tiverem dúvida, tá? Podem ficar à vontade para estar perguntando. Essa aqui é as referências, a nossa referência principal é da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Até porque a maior parte das questões, elas são extraídas da diretriz e até as mesmas outras referências, por exemplo, a referência da CUPA ali, né? Elas são das diretrizes, então, geralmente as provas, elas realmente pedem da diretriz atual. No caso, a UFPA já está pedindo da diretriz atual e o CESUPA também, certo? Então, muito obrigada. Eu vou abrir agora o espaço para vocês tirarem as dúvidas de vocês e a gente já vai dar aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Senão a gente já vai dar aqui prosseguimento, tá? Para a aula da Raíssa, que a Raíssa vai falar sobre avaliação nutricional. Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa?